Caloi Explorer Evo 2026 ou Ogi Big Wheel 7.3 2026? Qual dessas duas bicicletas intermediárias fazem mais sentido para ti? E eu já te adianto uma coisa, tá? Apesar do preço muito alto e absurdo no meu ponto de vista, que tanto uma quanto a outra estão oficialmente custando no site, eu trouxe esse duelo porque aparentemente ambas as bicicletas estão sendo encontradas em lojas oficiais por R$ 6.500. Então, considerando o preço, qual das duas é a melhor escolha? Vamos descobrir isso agora no vídeo. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo, me chamo Júnior Quadros. Esse vídeo, na verdade, era para ser um corte da live que aconteceu ontem, né, que acontece quase que semanalmente, às quartas-feiras, às 19 horas, aqui no canal, mas eu fiz alguma besteira, a imagem da live ficou bem ruim, então eu resolvi gravar esse vídeo aqui puramente para responder novamente a dúvida que foi levantada, então, lá na live, né, de qual das duas por 6.500 faz mais sentido e por quê? Antes de qualquer coisa, eu gostaria de dizer que caso tu ainda não seja inscrito aqui no canal, não precisa te inscrever. Aqui eu quero que tu te inscreva para fazer parte da comunidade, caso tu se sinta bem-vindo, caso tu sinta que esse vídeo realmente te ajudou de alguma forma. Já vou te lembrando também que não é porque faremos esse mini duelo aqui, né, entre a Caloi e a Ogi, que o vídeo Top 5 MTBs na casa dos 6.000 vai ser deixado de lado. Sim, faremos, né? Fiz ali um top 5, entre aspas, das bikes de 3.000, onde eu fui obrigado a indicar não comprar nenhuma, porque eu não compactuo com o mercado te cobrando 3.000, 3.500 reais em bicicletas que não deveriam custar mais de 2,5, tá? Mas seguiremos, claro, a ordem de ir, né, comparando bicicletas, colocando na lista qual a melhor, qual a menos interessante, em preços cada vez maiores, até atingirmos ali os patamares estratosféricos das bicicletas de alta gama. Beleza? Já que eu já expliquei tudo, vamos ao que interessa, que é, claro, né, configuração técnica, tá? E antes de qualquer coisa, talvez seja interessante também fazer aqui um outro adendo. A Ogi que está sendo anunciada por um valor de R$ 6.500 em média, aparentemente é o modelo de 2025, tá? E o que muda para 2026? Nada, infelizmente. Eu já fiz um comparativo, né? A gente analisou aqui a nova Ogi 7.3 quando ela foi anunciada, e a gente percebeu que o quadro só ganhou uma alteração. Na verdade, duas. A primeira alteração, o Sit Stay, que é aquele tubo que conecta a ponta do quadro à parte de cima do canote, né? Ele foi rebaixado e o cabeamento que passava por cima do câmbio agora passa por baixo. Não mudou absolutamente mais nada. Não mudou o material, não mudou a conformação, não mudou o formato dos tubos, não mudou nem mesmo a geometria. Então sim, tu que vai comprar uma Ogi 7.3 2026, considera a 2025, porque tirando essa parte estética do quadro, não tem absolutamente nenhuma mudança, nem mesmo em componentes, tá? Então não teve nada, realmente não faz o menor sentido a bicicleta de 2026 tu pagar mais caro, né? Porque ela é a mesma de 2025. Vamos começar então aqui, como eu disse, pela ficha técnica das bicicletas, né? O valor sugerido por ambas as bikes, né, é de, na 7.3, aliás, na Caloi Explorer Evo, no site da Caloi, está hoje R$ 7.990, né? Tá lá de 8.990 por 7.990, e eu já te adianto que esse valor é impossível de ser pago numa bike dessa. É uma bike de no máximo 7.000, então por 6,5 ela sim já faz algum sentido. Na verdade, o preço ideal dela seria mais para 6 do que para 7, mas até 7, né, se tu vai comprar ali parcelado, etc, dá para pagar. Agora, tu pagar 9.000 ou 8, que é o caso agora, não faz a menor, não tem a menor condição. Já hoje, a 7.3 2026 tá com preço sugerido de 8.999, então R$ 9.000 arredondando em R$1, né? E eu trago o preço da 2026, porque a 2025 está sem preço sugerido, mas como eu disse, é exatamente a mesma bicicleta. Então, se tu vai encontrar a 7.3 2025
por 6,5, enquanto a 2026 estão pedindo 9, né? R$ 2.500 de diferença por apenas a posição onde um tubo é soldado, eu realmente acho que não faz o menor sentido. Vamos lá, então, especificações técnicas da bicicleta, né? A Caloi, ela vem com um quadro em alumínio 6069, hidroformado, tapered boost com gancheira removível, ponteiras forjadas e cabeamento interno. Isso, claro, na ficha técnica do próprio site. Suspensão RockShox Jude Silver de 100 com trava no guidão. Aro Visan Overland com 32 furos, cubo Shimano TC500, também boost, raio de inox, pneu Vitória Barzo e Mescal já tubeless, né? Na medida 235 ou 2.25, pneu com banda creme. Pé de vela é um Deore M6100 com coroa de 32 dentes. Ela vem com corrente também Deore 6100, cassete, câmbio e trocadores também Deore M6100. Vem com guidão FSA SLK de 740mm em alumínio, suporte guidão, né, que é a mesa, é uma FSA Drop de 80mm, pode vir a KFX, mas é muito raro, só em casos realmente onde faltou a mesa Drop, né, aí a Caloi utiliza a KFX, que é uma mesa muito superior, muito mais cara, apenas para não deixar a bike sem mesa, o que é bom, né, porque das duas uma, ou vem com uma FSA Drop, que é boa, ou vem com uma KFX, que é muito melhor, então, independente aqui da situação, tá bem servido. Manopla Prólogo Mastery, movimento de direção FSA, freio M400 e selinho aqui é um Prólogo Dimension NDR. E o canote, né, também de alumínio básico aí da Caloi na medida 30.9. Já hoje ela vem com o seguinte: quadro alumínio 6061 T6 tratado tripla espessura, sim, apenas o tratamento 6, não tem o 4. O 6 deixa o material mais resistente, enquanto o 4 mais rígido, ou seja, essa bicicleta, né, ela teve o envelhecimento do alumínio para que resista por mais tempo, para que aguente mais carga e etc, mas ele não é tão rígido quanto poderia com o clássico tratamento 4. Suspensão Manitou Markor de 100 com travo no guidão, o trocador é um Deore M6100, tal qual o câmbio, o cassete e a corrente também, perdão, Deore M6100. Pé de vela é o MT510 com coroa de 34, que é o não seriado do M500, então aqui tem um pequeno corte de custo. Ela vem com guidão ITM NH1 de alumínio, que não diz o tamanho, mas ou é 700 ou é 720. Já a mesa também ITM NH1, que ou é de 70 ou é de 90, eles também não informam o tamanho. Ela vem com manopla Velo em Kraton, que é vergonhoso, porque ela parece muito mais uma fita de guidão, né? Porque ela é enrolada assim no guidão, do que de fato uma manopla. Ergonomicamente falando, ela não é tão ruim, tá? Mas nem perto de uma manopla de silicone tradicional, como a própria Absolute tem. O freio é um Deore também M400. Não fala aqui dos discos, isso aqui me surpreende, né? Porque nenhuma das bicicletas comenta sobre. Ela vem com selinho MTB Velo, que é bom, mas é bem mais simples do que o Prólogo, que é um dos melhores do mundo. Canote ITM NH1, porém de 31.6, óbvio que de alumínio. E essa diferença do 30.9 para 31.6, na prática, ela só vai dizer que um canote é mais fácil de encontrar o retrátil do que o outro, né? Sendo o 31.6 uma medida mais universal, mais padrão. Então, geralmente, é difícil existir um canote que não exista na medida 31.6. Agora, nem todo canote existe na medida 30.9. Então, é um pouquinho mais difícil de achar, mas a maioria existe. Então, dificulta um pouquinho, tu pode sim chegar nessa situação de tu encontrar um canote, pô, vou comprar e só tem 31.6. Aí, se tu tem a Caloi, já não dá pra colocar. Mas não é tão comum assim. Os cubos são apenas Shimano, mas a gente sabe que também é TC500, até porque usava, né, MT410 e esse cubo não existe mais. Hoje é o TC500 no lugar. Aro Alex Ins MD25, raio de aço inox, pneu Max Recorrência 2.25 e aqui informa o peso, né, coisa que a Caloi não informa, que é de 12 quilos, tá? Isso, claro, né? Óbvio, sem pedal e etc. O que eu, sinceramente, tá? Não acredito nesse peso. Eu iria mais para um 12,5 sem pedal, porque não é uma bike muito leve. Na verdade, a única coisa leve que tem aqui, que não é tão leve assim, é realmente a suspensão, que é uma suspensão de 2 quilos. Então, vamos lá. Primeiro quadro, né? Como eu já falei. A Caloi, ela vem com um alumínio bem mais rígido, tá? Ela vem com um alumínio muito mais premium, então é um alumínio que por si só, né, o 9 ali da classe do alumínio já indica maior resistência e rigidez, então é um quadro que essencialmente já é superior e também tem os tratamentos 4 e 6, então ele é um quadro que ele é ainda mais rígido e, claro, mais resistente. Existe aquela questão de quebra na solda, só porque o Evo ele tem um reforço ali atrás
onde quebrava, que está minimizando a quebra, e até então, nesse modelo, né, o Explorer Evo, que é o que a gente está olhando aqui, não teve nenhuma queixa de quebra. O que também me levanta o questionamento, já que é o mesmo quadro, tá? Toda a linha Explorer usa o mesmo quadro, por que a Caloi não coloca essa correção nos demais também, né? Na Comp, na Expert e na Pro. É só a Sport que é outro quadro que daí não é boost. Suspensão Jude versus Markor são equivalentes, mas a Markor é melhor, é uma suspensão mais macia, tem ela é mais gostosa de usar. Então, eu prefiro a Markor. Cubo empata, raio empata, aro, o da Caloi é melhor, né? A Oji, apesar de Alex Inc ser uma marca muito conceituada, muito conhecida por ser americana lá de fora e tal, o aro aqui da Oji é feito pela própria Oji e eles não conseguem manter o mesmo padrão de qualidade. Então esse aro não é incomum tu encontrar em oficinas, né? Ele vazando selante. E a própria Oji diz que esse aro ele pode ou não ser certificado tubeless. Na verdade ele não é certificado. Ele pode ou não ser tubeless ready, né? Ser compatível com o uso de pneu sem câmera, porque tu pode ter que fazer uma gambiarra para não vazar selante. E assim, a certificação tubeless significa que não vaza selante no aro, que o pneu não sai do aro depois de talonado. E óbvio, né, que o pneu talona. E também que o aro resiste à tensão do ar ali segurando o pneu fechado. Então, se o aro não cumpre uma dessas exigências, ele não é certificado. E se não é certificado, ele não é tubeless, tá? Ah, Júnior, mas dá pra fazer? Sim, de fato dá, né? Tem muita gente que faz e tal. Realmente, o aro tem todo o projeto para ser utilizado sem câmera, mas, infelizmente, a Oji não consegue esse padrão de qualidade necessário na emenda para que evite vazar o selante. Então, isso é sim um ponto negativo. É algo meio aleatório. Tua bike pode vazar ou não. Então, só vai saber na hora de instalar, beleza? O bom é que dá para corrigir de uma forma até que fácil, né? Mas ainda assim, é uma gambiarra. Então, né, infelizmente. Transmissão e freio, empate para as duas. E a gente vem, né, para cockpit, onde a Caloi tem uma vantagem também bem grande. ITM é uma marca boa, é uma marca italiana e tal, uma marca realmente de muitos anos já de estrada, bem conceituada, etc. Mas as dimensões que a Oji costuma usar nessa bicicleta não condiz com a proposta da bicicleta. Então é um cockpit muito mais de bicicleta mais urbana, mais recreativa. E aqui a gente está falando de uma bike, né, que a Oji vende por 9 mil. Claro que está sendo vendida por 6,5, mas a gente vê que, comparado ao que a própria Oji posiciona, não tem o menor cabimento. E claro, a gente está falando aqui de FSA SLK, que é um componente um pouco mais básico, né? Mas ainda assim, bem bacana. E o selim, nem tem o que dizer. Galera, Prólogo NDR é um dos selins mais amados do mundo, tá? Assim como o Specialized Power, por exemplo, que é imitado por várias marcas, o da Prólogo também é. Então, é um selim que realmente faz muito sentido numa bicicleta dessa, na verdade até sobra, tá? E em questão de pneu, aí é questão de gosto. Pneu Vitória versus Maxxis, qualidade em ambas é muito alta, né? Eu prefiro o sistema de cravatura da Vitória, mas eu prefiro a maciez dos cravos da Maxxis. Então, se eu fosse escolher para mim, eu preferiria Maxxis, mas tem gente que prefere Vitória. Então, aqui é um ponto realmente de empate. Não existe o melhor, existe o que agrada mais determinadas pessoas, e aí fica realmente uma escolha muito mais pessoal do que técnica, tá? E aí, como eu falei, né, a Caloi, infelizmente, ela não diz o peso dessa bicicleta, mas fica ali também na casa dos 12 quilos e meio, beleza? Vamos agora aqui, rapidamente, para a gente ver a geometria dessa bicicleta, porque a Caloi, ela mudou o site e tá bem ruim. Então, assim, eu já fiz aqui lives, etc., ensinando vocês a escolher geometria. Eu lembro aos senhores que não existe geometria perfeita. Claro que quando a pessoa projeta um quadro, né, como eu faço e tal, a gente tenta chegar o mais próximo possível da perfeição, mas nunca vai ser possível, não existe, não tem como. Inclusive porque a geometria ela depende de alguns fatores. Depende principalmente do objetivo da bicicleta. Então a bike de competição tem que ter uma geometria diferente de uma bicicleta de lazer, por exemplo. Depende do material empregado no quadro, porque o alumínio se comporta de uma forma diferente do carbono. Alumínios diferentes se comportam de formas diferentes também. Então o alumínio 6069 tem um comportamento diferente do 6061, que também é diferente do 7005, etc, e etc, e etc. Então a geometria ela precisa considerar
toda essa questão. Além, claro, né, do tipo de posicionamento que o cliente daquela bicicleta vai fazer com ela. Então, como aqui são bicicletas intermediárias, a gente tem que entender que a geometria dela não pode ser agressiva demais. Pô, é uma bike intermediária com geometria focada em competição. Tá, mas quando o cara quiser só passear, só curtir, só fazer lazer com a bicicleta, vai ser difícil, porque vai ser uma bike cansativa. Se a bicicleta foca em lazer, em pedalar, por puro prazer mesmo, cicloturismo e tal, aquele uso mais recreativo, quando ele quiser andar mais forte, a bicicleta vai ser arrastada. Então, é uma geometria que, de certa forma, é difícil de fazer, porque ela precisa conciliar muito bem esses dois comportamentos, mas também é o tipo de geometria que está mais consolidado no mercado. É o tipo de geometria que a gente encontra em Absolute Wild 2, em First Atmos, em Soul 629, na própria OS 7.4, por exemplo, na série Impact da Sense. Então, são geometrias que elas já são o mainstream, são as geometrias mais populares que a gente conhece, que é caixa de 68 graus, traseira em torno de 435 ou 430, né, nessa média aí, o ângulo de selim na casa dos 74,5, 75, é esse tipo de coisa. Então vamos lá. Começando pela hoje, analisando, claro, sempre o tamanho médio, porque é a bicicleta que atende a média da população, né? Então a gente tem aqui, primeiro, na Caloi, eu falei hoje, mas vou falar da Caloi primeiro. O ângulo da frente é de 68 graus. Já na Oge é 68,5. Isso, por mais que possa não parecer fazer muita diferença, faz, porque a gente está falando de meio grau na ponta da suspensão. Então a roda ela fica consideravelmente mais distante, o que traz mais estabilidade, mais segurança para quando a bicicleta está ou descendo trilha mais forte, né? Ou então descendo em alta velocidade, independente do tipo de trilha, tá? Inclusive, vou fazer um vídeo sobre tipos de terreno, né? O que é trilha técnica, o que é trilha leve, o que é pedal de estradão, o que é um pedal rolado, o que é um pedal travado, o que é isso, o que é aquilo, bicicleta que geralmente atende uma coisa ou outra, etc. Para ajudar vocês nisso também, é algo que na minha cabeça é bem óbvio, e talvez para ti que tá aqui assistindo também seja, mas para muitas pessoas não é, porque começaram recentemente no esporte, tá? O ângulo do selim, né, das duas é de 73,5. Então tu vê que aqui é um erro, né, em ambas as bicicletas, que quando a gente pensa nessa geometria mais pau para toda obra, né, uma geometria intermediária, como eu falei, é 74,5 ou 75. Então aqui a gente está falando de 1 grau e meio a menos que deveria, o que vai acabar te fazendo provavelmente, ainda mais se for andar um pouco mais forte, posicionar o selim muito para frente. E isso acaba forçando os trilhos, acaba forçando inclusive o canote, né, porque ele fica numa posição ali um pouco estranha. Pode acabar acontecendo de tu não conseguir, dentro do limite indicado pelo trilho do selim, posicionar o selim de forma correta para te ter um pouco mais de ganho. Então, assim, é ruim, tá? É ruim em ambas porque é o mesmo número. Quando a gente vem aqui agora para o reach, o que é o reach, né? É o alcance, a distância virtual entre a caixa de direção da bicicleta e o movimento central. Na Caloi, a gente tem 418,3 milímetros. É pouco, é realmente curto. Para uma bike média dessas, o ideal seria de 430 para cima, né? 435 já fica bem mais de acordo. A gente está falando de 418, então tu vai ver ali no mínimo 12 milímetros a menos do que teria que ter. Só que a Oge faz pior, porque ela tem 409. Então a gente só vai ter um reach mais ou menos de acordo nessas bicicletas, né, pro tamanho M, lá no quadro L, onde o da Oge tem 431 e o da Caloi tem 440. Então é aquele tipo de bicicleta que muita gente acaba pegando um tamanho maior, mesmo sem entender, né? Ela pensa, poxa, o tamanho ideal para mim é 17, né? Aí o cara anda na 19 e acha a bike melhor, acha a bike mais encaixada, mesmo sendo grande demais, parece melhor para ele. É por causa disso, a geometria dela, principalmente o reach, né, que é o que mais te traz essa sensação de encaixe na bicicleta, é bem mais de acordo pro M no tamanho L do que no próprio tamanho M, né? O reach do médio, na verdade, é de bicicleta pequena, então acaba tendo essa questão também. Falando agora de comprimento da traseira, né? Aqui na Caloi, a gente tem uma medida de 429 milímetros, o que é uma traseira bem curta, curta até demais para essa modalidade, mas tudo bem, não é exagerada, né? Só, tipo assim, 430 já estava bom, mas a Caloi conseguiu encurtar mais um pouquinho, é um número bonito, né? É um número sub 430, tipo bike de carbono atual e tal, então é algo que ela meio que se faz, né, valer disso para tentar chamar atenção. E a da Oge também é boa, 434. Como eu falei, de 430 a 35 tá tudo certo para esse tipo de bike. Então
Ambas aqui têm a traseira interessante, mas a da Caloi tende a ser uma traseira mais responsiva, mais ágil, mais interessante para um uso um pouco mais agressivo. Mas claro, né, a gente precisa também pensar no entre-eixos da bicicleta, porque não adianta só ter a traseira curta e o entre-eixo muito pequeno. Aqui no caso da Caloi, a gente tem um entre-eixos na bike M de 1120 mm com 92, ou seja, 1121, né? Vamos dar uma arredondada aí. Já no da OGI, a gente tem o entre-eixo de 1111, ou seja, mesmo a OGI tendo a traseira maior, o entre-eixo é praticamente 10 milímetros menor. Por quê? Porque o triângulo dianteiro dela é mais curto, por isso que o reach é menor, né? E o ângulo é mais fechado. Então ela é uma bicicleta que acaba se tornando mais instável em descida, apesar da traseira mais longa. Então a traseira dela remete a uma bicicleta que vai ser mais estável para descida forte, trilha, alta velocidade e tudo mais, só que na prática não vai ser, né, comparado à Caloi, porque o entre-eixo dela é muito pequeno. Então isso acontece, é obrigatório. Quando tu diminui a traseira, tu é obrigado a aumentar a frente, por entre-eixo continuar bom, né? E tu ter espaço para te posicionar entre as duas rodas sem que tu perca estabilidade em momentos mais tensos, né? Como alta velocidade e etc. E a última medida que a gente vai verificar aqui então é o famoso stack, que assim como o reach, né, ele é uma medida virtual, né, ele é a medida que mede entre a caixa de direção e o movimento central, e aqui na Caloi a gente tem 608,8 milímetros, enquanto que na OGI a gente tem 615. Não é uma diferença tão grande, né? Tu trocar uma mesa, por exemplo, de 6 graus negativo para 12 negativo, já vai corrigir isso, mas existe uma questão que é importante a gente lembrar, que stack não se corrige apenas com angulação ou posicionamento da mesa. O stack ele interfere também na própria forma com que tu sobe na bicicleta, a forma com que a bicicleta acaba se movimentando embaixo de ti, porque quanto mais alto o stack, mais alto tende a ser o centro de gravidade. Quanto mais alto o centro de gravidade, mais insegura a bicicleta fica em situações adversas, como eu falei, trilha mais técnica, descida mais forte, subidas mais difíceis também e, claro, alta velocidade. Então, o stack muito alto, aqui em bike média, a gente procura sempre na casa dos 600. Então, quando o stack está muito grande, acaba te prejudicando nesses pontos. Não só baixar a mesa vai resolver, porque ainda assim o corpo da bicicleta, né, onde tu tá apoiando, tu baixou, mas o corpo total dela ainda é alto, então ainda assim o centro de gravidade acaba sendo prejudicado e tu precisa compensar isso com o teu centro de gravidade, porque tu soma, né? Como tu tem dois corpos ali, o corpo da bicicleta e o teu corpo, a massa é somada e o centro de gravidade é a média desses dois. Então tu precisa corrigir o teu. E quanto mais baixo é o teu centro de gravidade, mais difícil mais difícil fica para te manter o equilíbrio, porque tu acaba ficando muito agachado na bicicleta. Então por isso, né, que para descida geralmente se usa mesa mais alta e para subida mesa mais baixa. Então tu precisa mais uma vez, tu vai fazer os dois, ter um meio termo entre esses dois casos. E assim, como eu disse, nenhuma das duas aqui tem o stack mais ideal que a gente busca, mas o da Caloi tá bem mais dentro do que a gente espera, né, para uma bike dessa. Então assim, geometria, as duas têm vários pontos questionáveis, né, vários erros assim e tal. Obviamente o da OGI é mais questionável, porque essa bicicleta é a mesma lá de 2022, então é uma bicicleta com 4 anos de idade já o projeto. Como eu falei, o quadro mudou, o posicionamento ali do tubo traseiro, né? Mas só, não mudou mais nada. Então, mudou isso e o cabeamento, claro, porque o cabeamento passava por ali e agora não dá mais para passar, né? Mas de resto é a mesma bike. Então, tu que vai ter a 2025, o comportamento é praticamente o mesmo da 2026. E se tratando de que tanto ela quanto a Caloi estão no mesmo preço, a Caloi faz muito mais sentido. Geometria é um pouco mais coerente, ela é mais bem montada em alguns componentes, e onde não é mais bem montada, ela simplesmente empata, né? Tem a questão, como eu falei, do canote C30.9, que pode prejudicar a instalação, né? Encontrar ali canote retrátil. Mas se tu tiver paciência e tal, procurar bem, com certeza tu vai achar, porque é um padrão de canote que é muito utilizado principalmente pela Specialized, que é uma das marcas que mais vendem no mundo. Então não é algo também tipo um padrão próprio, assim, que quase não é visto. Fechou? Então é isso, espero que eu tenha conseguido te ajudar de alguma forma. Se tu não se inscreveu lá no início do vídeo, né, e chegou aqui, queria te convidar a se inscrever, espero que eu tenha realmente conseguido te ajudar a fazer a melhor escolha pro teu caso, né? E lembro a vocês que
Não existe bicicleta perfeita, a gente sempre busca o melhor custo-benefício, tá? Sempre assim, porque ninguém gosta de suar para ganhar o dinheiro e no final das contas acabar comprando mal um produto. Fechou? Clica nessa bolinha escrito Bike Mundo para se inscrever, tem um vídeo sugerido aqui para ti de cada lado. A gente se vê no próximo, um abraço e tchau, tchau.